que a gente vai estudar hoje, né? Então, hoje o assunto ele é bem atual, infelizmente, né? A gente tem bastantes traços assim de um governo fascista, não só no Brasil, basicamente em todo o mundo, né? Então vocês vão entender mais ou menos como é que isso é possível, como é que isso acontece. Eu vou fazer hoje só a parte isso, Gabriele. Aí depois a gente teve a crise, né, que eu falei para vocês, a quebra da bolsa, e aí eu terminei de gravar a aula e coloquei para vocês falando de como é que foi a recuperação, que foi até uma pergunta sua até semana passada, semana retrasada, se eu não me engano. E aí já tá lá tudo gravadinho, bonitinho. Tá lá no sala de... Tá lá tem umas 2 semanas, inclusive. Mas tudo bem. Então é só para vocês entenderem como é que foi o acontecimento. Então hoje eu vou tentar chegar para vocês, pelo menos no fascismo italiano, eu vou explicar primeiro o que é um contexto de fascismo, o que é um governo fascista, e aí depois, na manhã, eu gravo a parte do nazismo, que é um governo fascista também, só que tem as suas características próprias, algumas características próprias aí, como a questão da xenofobia, racismo e afins, tá? E a questão da superioridade de raça, que no fascismo italiano não tem tanto. Então, hoje eu vou explicar para vocês... Já está todo mundo vendo minha tela aí? De apresentação? Beleza. Hoje eu vou falar para vocês, então... Primeiro eu vou definir o que é o fascismo, que nem eu falo para vocês sempre. Como a gente trata de um conceito na história, ele vai depender do período, né? Então, ele é muito complexo. Então, já coloquei aqui para vocês. O fascismo em si, ele não tem um contexto em si, ou seja, só uma coisa, isso aqui é fascismo, deu, fechou, não. A gente tem vários governos durante, principalmente do século XIX para cá, com traços fascistas, mas que não são necessariamente fascistas, né? Você enxerga ali alguns traços, mas que não caracteriza totalmente um fascismo. Então é muito difícil você caracterizar mesmo o fascismo. A gente tem os exemplos mais complexos, mais... aceitos, né, que é o fascismo italiano, o fascismo espanhol com Franco e o nazismo do Hitler, né, no período ali antes da Segunda Guerra Mundial, que inclusive são os motivos da Segunda Guerra Mundial. Então a gente vai elencar primeiro essas características para a gente entender o que é um governo fascista, para depois vocês entenderem como é que eles sobem ao poder, como é que eles conseguem assumir o poder, tá? Então coloquei aqui para vocês que ele é um contexto, um conceito que vai depender do período histórico que ele está. E para nosso estudo agora, que é o que mais é cobrado para vocês, é a questão do fascismo italiano e do nazismo alemão. Lembrando, hoje eu vou chegar só no fascismo italiano. Amanhã eu gravo o restante para vocês, para não ficar muito puxado. Então, primeiramente, vou levantar as características, tá, de um governo fascista. Um governo fascista eu digo como se fosse assim, para vocês entenderem. A gente vive um governo democrata, pá. Qual que são as características? A participação do povo, aquela questão da república que a gente viu. Aqui eu vou falar o que é do fascismo, tá? Então, primeiro, o fascismo ele vai nascer em oposição aos governos democratas, liberais, ou seja, em oposição à participação total do povo e em oposição aos comunistas, que estão nascendo lá na União Soviética nesse período, que vocês já estudaram um pouco em geografia com a União Soviética e afins, tá? Eles já são opostos à democracia, ou seja, a participação de todo mundo, e opostos à esquerda, tá? Isso já é uma das características do fascismo. Eu elenquei umas 10 aqui, tá? Mobilização das massas por meio da propaganda ou algo do tipo, ou seja, o povo, ele participa como massa. Tem alguém mandando, tem um grupo mandando esse povo fazer alguma coisa. Então, às vezes, a pessoa é pobre, essa pessoa não tem muitas condições de vida, e ela aceita um governo fascista, ela aceita um governo totalitário, ela aceita uma ditadura, né? A gente já conversou um pouco disso em relação ao nascimento da Proclamação da República do Brasil, né? Com os militares e afins. Então, geralmente, quem manda nessas organizações, nesses tipos de governo, são as elites. Tá? Eles estão lá encabeçando o processo, elas que são as mentes pensantes de que tudo vai acontecer. E aí elas se utilizam da classe média e baixa como massa de manobra, ou seja, os apoiadores, né, que fazem a coisa funcionar. Beleza. Segundo ponto que eu coloquei para vocês é o corporativismo. Corporativismo é da palavra corpo mesmo, tá? Basicamente assim, vocês... Todo mundo, tirando os líderes, fazem parte de um corpo. Nós somos os braços, nós somos os peitos, nós somos as pernas, nós somos a formação dos membros de um corpo, né? Só quem é a cabeça desse corpo são os líderes. Então, nós temos as nossas funções, mas quem manda, quem é o cabeça, quem organiza, são os líderes, tá? E aí, como a gente já levantou ali em cima, geralmente é uma elite.
Beleza. E essa questão de eu ser um indivíduo pensante, de eu questionar e afins, ela deixa de existir. Tudo que é agora é o indivíduo em nome de um mal, de um bem comum. Quem é o bem comum? A nação, o Estado. Ou seja, eu não vou questionar o meu governo, não vou questionar o meu compatriota. Por quê? É todo mundo em nome da nação. É aquela fita que a gente está ouvindo muito hoje, né? Todo mundo no mesmo barco, ou seja, se está todo mundo ali pensando igual, o barco vai para frente, tá? Então, uma das características do fascismo é isso também, é você pensar em nome da nação. Você não pensa como pessoa, não é o Márcio que está aqui falando. Eu estou falando em nome da nação, estou falando em nome do Brasil, por exemplo, tá? Então é assim que acontece. O quarto ponto que eu coloquei aqui para vocês é que os governos fascistas, geralmente, eles nascem de frustrações, ou seja, de tragédias, de crises. Esse governo fascista, quando ele nasce apontando o dedo, ele nasce culpando alguém. Ele não nasce assim falando, não, a gente errou e agora a gente vai resolver a situação. Não, é a gente culpar alguém, essa pessoa é o culpado pela nossa situação, esse grupo é o culpado pela nossa situação, por isso que a gente está assim. Então a gente tem que fazer alguma coisa para resolver isso. E geralmente essas pessoas elas acreditam que vai ter um salvador. O Estado tem que salvar essas pessoas, tá? Então a gente já está vendo vários traços aí muito complicados, né? Que é você pensar o outro como inimigo, é você ter o Estado como salvador de tudo, o Estado que tem que resolver, eu não tenho que pensar, eu não tenho que resolver as coisas, é o Estado, eu não tenho que fazer nada. Eu sou parte de tudo só. Eu sou uma massa de manobra, não preciso pensar, né? Outra coisa que eu coloquei aqui é que se você está num partido, num governo que tem traços fascistas e você não concorda com isso, o que acontece? Esse governo, geralmente, ele é militarizado e autoritário. Se você não faz parte desse regime, você vai ser caçado. Ou até você aceitar o regime, ou até você morrer, ou ser preso. Então, esse regime, geralmente, esses regimes fascistas, eles são totalmente ditatoriais. Por isso que eles são governos totalitários, eles controlam tudo, né? Então, um dos traços é isso, é militarismo, autoritarismo, são vários traços muito complicados, né? Tem slogans muito complicados, assim, que a gente vai trazer depois. Por enquanto, tranquilo? Isso mesmo, Gabriel, nasce do caos. Que eu já falei isso para vocês. Quando a gente está num momento de bagunça, sempre que surge uma pessoa lá berrando, procurando culpado, todo mundo vai olhar para essa pessoa como salvador. Fala, nossa, é verdade, ele tem a razão. Foi aqueles caras ali. Por exemplo, a gente estudou na Primeira Guerra Mundial que a Alemanha que começou a treta, né? E a Alemanha vai perder e vai ser a que mais vai sofrer as consequências. Quando o Hitler sobe, ele vai falar, não é a gente que é o culpado são os outros. A gente está aqui nessa merda por causa dos outros. Então é aquela coisa, em vez de eu assumir minha culpa, eu jogo a culpa para os outros. Então é basicamente isso, né? Sinceramente falando para vocês, para ficar mais fácil de explicar, é tipo aquilo assim, a culpa é do PT, tá? Só para vocês entenderem mais ou menos. É a gente jogar a culpa em outras pessoas, em outras coisas, do que assumir a nossa própria culpa, tá? Isso independente de partido, só para vocês entenderem a lógica mesmo. Tranquilo por enquanto? Nessa parte de governo? Hoje é bem conceitual, viu? É bem faladinho, então tem que ir devagarzinho. O Márcio colocou sim. Belezinha. Então, outra coisa que é característica, coloquei umas 10 aqui para vocês. Outra característica desses governos fascistas é a questão do valor tradicional. Ou seja, tudo que é novo, tudo que é moderno, ele que traz essa deturpação das coisas, ele que traz o questionamento. Então é aquela coisa, tudo que era passado era melhor, tudo que era tradicional era melhor, tudo que era antigo era melhor. É aquela coisa que a gente ouve bastante hoje, né? Ah, na minha época não acontecia isso, ah, na minha época era muito melhor. Não é, né? Eu já falei para vocês isso em sala, não é bem assim que funciona. A gente, como ser pensante, a gente acaba esquecendo as coisas que são ruins, né? Senão a gente não vive. Então a gente acaba esquecendo as coisas ruins e lembrando só das boas, senão a gente não vive real, a gente sofre de depressão e afins, ansiedade e tudo mais, né? Então, é natural do ser humano ter essa autodefesa e às vezes acreditar que o passado era tudo melhor mesmo. E não é, se fosse tudo melhor, a gente seguia melhor, né? Não tinha por que a gente ter ficado pior. Mas é um dos argumentos. Então, é eu botar o tradicional, é aquela coisa, família tradicional. Hoje em dia, a gente sabe que família não é mais pai, mãe, filhinho, filhinha, casalzinho bonitinho, né? A gente tem várias constituições de família, porque
a sociedade mudou. Então, a gente tem pai, que é uma família com um filho, a gente tem mãe, a gente tem avó, a gente tem tio, a gente tem cachorro, tem papagaio. Isso, se você vê hoje em dia, já é muito questionado. Tem muita gente que questiona, fala, não, família é isso aqui ele deu. Por quê? Ele tem essas tradições, esses traços tradicionais, né? Que quer manter tudo funcionando. E por isso que o pessoal fala, o moderno que vai trazer isso. O moderno está aí para atualizar as coisas mesmo, né? Por isso que hoje em dia a gente não aceita mais piadas racistas, piadas homofóbicas, porque a gente está aí com o moderno para parar com essas coisas. Isso não tem que acontecer mais no ambiente que a gente vive, né? Deixa eu só ver, a Gabriela comentou aqui. É o mesmo que ter um primo irmão que... Mesma coisa também. Você faz e culpa o irmão, né? É exatamente isso. Peraí, que alguém entrou. Foi. Beleza. E outra coisa dentro disso, já que é bem na mesma linha, é a questão do patriotismo. Aquela coisa que a gente já conversou. Então, o nacionalismo e o patriotismo nesse tipo de governo, ele é exacerbado. Ou seja, é a nação que é a melhor de todas, a minha nação está acima de todas, e se você não aceitar a minha nação, eu vou em cima de você, né? Novamente, trazendo para a atualidade, aquela fita do Brasil acima de todos e Deus acima de todos, tá ligado? Aquela fita de traços realmente patriotas. Então, eu vou lá, eu tenho que defender meu país de qualquer forma. Aqui na Itália e na Alemanha nazista vai ser claro isso. Primeiro eu tenho a Itália, depois é o resto. Para a Alemanha, no caso, primeiro eu tenho a Alemanha, depois é o resto, tá? Então, isso são traços também do nacionalismo. E a gente, dentro disso, a gente vai ter uma construção histórica novamente, como eu já falei para vocês. O nacionalismo, ele nasce de construções históricas, né? As pessoas se aproveitam da história e reescrevem ela para criar mitos, que nem a gente viu sobre Tiradentes e afins. Então, nesse momento, as pessoas vão fazer muito isso. Vão construir uma nova história para justificar esse novo governo desse país poderoso, desse país helênico, né? Os nazistas, por exemplo, vão falar que são descendentes diretos dos gregos, são descendentes de semideuses, coisas absurdas, mas eles vão te utilizar e esse discurso vai ser aceito, né? Outra coisa, vai ter uma obsessão por teoria conspiratória. Sempre vai ter alguma coisa, sempre vai ter um inimigo, sempre vai ter alguma coisa que a gente tem que se juntar para lutar, né? Sempre tem alguém que é o culpado, então eu tenho que destruir esse culpado. Sempre tem um inimigo nas minhas costas, eu tenho que destruir esse culpado. Sempre tem essas teorias conspiratórias, tá? Sempre tem uma mentira ali no meio, que nem a gente viu também em Getúlio, né? Quando Getúlio deu bait lá com o plano Cohen. Então, é o que eu já falei para vocês, a história ela é cíclica e ela se repete várias vezes, cara. A gente que não presta atenção, né? Outra coisa que eu coloquei aqui para vocês, então a gente vai ter um líder salvador, sempre. Vai ter sempre uma pessoa que vai sair lá berrando com linguajar bem pobre, né? Uma forma de falar bem pobre não no sem dinheiro, tá, gente? Mas sem rebuscamento, sabe? Falando de forma bem simples, bem chucra, falando besteira, que o povo vai agregar e vai olhar e vai falar, nossa, que legal, ele é humilde, ele parece muito com a gente. Ele não parece que não tem muito estudo que nem a gente, então ele vai ser um grande cara. Então, geralmente, essa pessoa sobe falando asneira, falando merda, sendo racista, sendo homofóbico, falando várias coisas, e você vê o pessoal apoiando. E eu estou fazendo muita analogia com o que a gente vive, que fica muito mais fácil o exemplo para vocês, né? Vocês percebem que isso acontece. Então, a gente tem vários traços, assim, que são muito próximos do que a gente tem hoje. E, por último, os símbolos que felizmente ainda não chegou aqui para a gente, e provavelmente não vai, geralmente o governo fascista, ele é de partido único, ou seja, não tem outros partidos, é um partido só que assume poder e ele é total. Ele governa, e deu. E eles também vão levantar símbolos nacionais que vão unir um grupo, tá? Então, basicamente, Sabrina, que nem eu falei para vocês, é muito próximo do que a gente vive hoje em dia, né? Muito próximo. Chega a ser engraçado e preocupante ao mesmo tempo, né? Mas tudo bem. Essas são as características de um governo fascista, tá? A partir de agora eu vou colocar para vocês o que foi o governo fascista italiano. Por enquanto tá tranquilo? E lembrando, são características, ela pode se encaixar em qualquer período histórico, tá? Beleza. Estou ficando sem voz já, que horror. Peraí. Tranquilo, ótimo. Tá, então dentro do que a gente está estudando,
já para a gente voltar na questão temporal, né? O que está acontecendo no mundo nesse momento? A gente tem, primeiro, o fim da Primeira Guerra Mundial e o Tratado de Versalhes. O que o Tratado de Versalhes falou, para quem viu lá a aula da Primeira Guerra Mundial? Primeiro, a Alemanha é culpada da guerra. Ela tem que pagar a reconstrução de todos os países. Ela tem que pagar quase tudo porque ela foi culpada da guerra. A Itália tinha trocado de lado, mas ela trocou de lado e ela achou que ia ser beneficiada pelos aliados, e ela não foi. Então, a Itália participou da guerra de um lado, teve ataque no país italiano, ela gastou muito com guerra, e ela vai sair da guerra quebrada, assim como a Alemanha. Não tanto quanto a Alemanha, mas também quebrada. Depois disso, os países europeus estão se reconstruindo. O que vai acontecer? Crise de 29, quebra da bolsa. O mundo todo vai recair na depressão econômica, né? Então, basicamente, tudo vai piorando. Tudo que já estava ruim vai piorando, né? Lei de Murphy, basicamente. O que vai começar a acontecer nesse momento? Vai ter a descrença do liberalismo político, dessas democracias, né? Dessa questão do mercado se reger, que nem a gente já viu na aula do plano do New Deal e afins. Vai ter o crescimento do movimento de esquerda, que são outras, nesse momento que a gente está estudando aqui, que são outros governos totalitários, tá? São outras ditaduras também, só que de esquerda, diferença do fascismo, que é de direita. E aqui eu coloquei até a referência para vocês, a União Soviética, no caso, né? A gente vai ter uma classe média e uma elite com muito medo dessa questão das ideias comunistas, porque um dos princípios das ideias comunistas, que eu vou explicar para vocês o que é depois, um dos princípios deles é a não existência da propriedade privada. Ou seja, aquele bom exemplo que eu sempre dou aqui, eu comprei, é meu, né? Privado, isso aqui. Num governo comunista, basicamente não existe o privado, existe o coletivo. Eu comprei, mas é de todo mundo. Todo mundo que precisar pode usar. Isso é bom ou ruim, dependendo da visão, né? E depois a gente vai aprofundar isso em outro momento. Então, para quem é da elite, para quem é da classe média, que tem muita coisa, tem empresa, tem carro, tem tudo mais, isso é um terror, né? Você perder tudo que você comprou na sua vida é uma morte quase. Para o pessoal que tem essa questão do materialismo e tudo mais. E aí eu coloquei aquilo para vocês. Qual que é a solução que essa galera toda vai encontrar? É apoiar um novo tipo de ideologia. Qual que é essa nova ideologia que está nascendo? O fascismo. Tá? Então a gente vai ter o apoio aqui, exatamente, é o meme do nosso, exatamente isso, é o meme do coelhinho do nosso. Então é basicamente isso, a solução encontrada é você apoiar esse novo tipo de governo. Então, voltando para a Itália, a gente vai ter uma pessoa que vai ser o Benito Mussolini. Ele é um ex-combatente de guerra, ele é professor também, então ele tem uma oratória muito boa, ele fala muito bem. Ele, a princípio, antes de 1919, quando ele cria o Partido Fascista, ele, na real, ele era de esquerda. Ele tinha um jornal que era contra a monarquia de esquerda, né? E aí, com o passar da guerra, ele foi mudando a cabeça dele, mudando os pensamentos dele e tudo mais, tá? E ele vai criar o Partido Fascista, que o símbolo do Partido Fascista é o feixe. O que é o feixe, professor? É isso que eu coloquei aqui para vocês, que está aqui no meio da bandeirinha aqui, ó. Isso aqui era o que é o símbolo do fascismo, tá? Basicamente, são várias madeirinhas amarradas. Por quê? Aqui ele está falando que o povo significa força, porque uma madeirinha dessa daqui, você pega ela, pá, e quebra. Ela é fraca. Agora, se tiver todas essas madeirinhas unidas, você não consegue quebrar. Então, é aquela coisa, o império, a Itália, a nação, ela só vai funcionar se todo mundo estiver participando. Né? E aí você vai falar, professor, e esse machado aí? O machado é para quem não quiser participar dessa nova Itália. Ou seja, se você é italiano e não gosta do fascismo, machado para você, morte para você, tá? Então esse é o símbolo, é o feixe, ele chama facho. Por isso que a gente fala fascismo, ou facho, para quem é fascista hoje em dia, né? Sim, existem fascistas hoje em dia, como a gente já viu na aula sobre os integralistas brasileiros, né? Então, esse aqui é o símbolo do partido que ele funda. Ele não vai dar um golpe a princípio, o Mussolini, ele vai participar da política, ele vai entrando na política, né? E a partir disso, ele cria esse partido, o Partido Fascista, em 1919. Não, gente, não mataram os italianos na base do Machado, é o símbolo só, tá? É só um símbolo. É tipo o cruz e a espada, é um símbolo, tá? Basicamente. Então, ele vai começar um movimento aqui contra o governo, e quem é que vai apoiar ele? Quem a gente viu no outro lugar, a burguesia e a população comum. Porque ele vai ter esses discursos bem radicais, bem fortes e tudo mais, e ele vai querer
vai ganhando aderência com o passar do tempo. Dentro disso, ele vai formar uma própria milícia, que a gente vai chamar aqui de camisas negras, né, que são os nomes deles, na verdade. São paramilitares muito violentos. Tem fotinha deles aqui, daqui a pouco eu já vou colocar. E aí eu vou, a partir disso, eu já vou explicando o que foi acontecendo. Só para vocês entenderem, exatamente, foi na base da metralhadora mesmo, que é mais rápido. Só para vocês já entendendo, quando ele sume, quando ele começa a subir e a galera começa a conhecer o Mussolini, entender quem é o Mussolini e tudo mais, ele começa a ganhar aderência. E essa aqui, isso aqui não é um espeto, gente. Isso aqui é uma arma com uma ponta de baioneta, com uma ponta de faca, tá? É a arma que o pessoal usava no momento. Aí você vai falar, nossa, professor, criança com arma e tudo mais? Sim, esse é a milícia deles, são os paramilitares deles, tá? Então é um movimento super violento, mas é que nem lembra que a gente falou do integralismo? Olha a ordem. Todo mundo bonitinho em fila, todo mundo bem vestido e tudo mais. E aí aquela coisa que eu falo para vocês. Se tá todo o país uma zona, você olha isso, essa organização toda, você fala, nossa, cara, isso é muito bonito, eu quero isso. Então toda a população começa a olhar isso e começa a ter mais aderência. Então um movimento que nasce ali com 1.000 pessoas, vai passar 3 anos, ela vai ter 300 mil pessoas, né? É o que eu sempre falo em relação ao nazifascismo. Esses governos, eles não assumiram por base da força, eles assumiram porque a população aceitou. A população gostou da ideia. A população foi tão ruim quanto, né? Então a gente não pode jogar todas as culpas no Mussolini ou no Hitler da vida. A população em si elegeu eles, colocou eles no poder, tá? Cadê? Dá uma bica boa, gente. Beleza. Então o que vai acontecer? Aqui em 22, meu Deus, tem gente entrando um pouco atrasado, graças a Deus. Aqui em 22, já, a gente já está falando aqui em 1920, 21, 22, tá? Final da Primeira Guerra, que a gente já falou. O partido, então, ele tem, a princípio, 80 mil membros, e com essas questões organizadas, de ordem, de movimentos violentos, de ataque, isso sempre colocando o culpado, tá, gente? O culpado aqui, no caso, é o comunismo, tá? Tudo é o comunismo, tudo são os países liberais que me atrapalharam na guerra, a Inglaterra, a França, a Rússia, né? Tudo buscando o culpado. Então, de um tempo para o outro, que eu falei para vocês, de 2 a 3 anos, a gente vai ter 300 mil pessoas que são adeptas ao fascismo, tá? E eles vão eleger candidatos. Então, eles elegem, a princípio, 35 deputados, que eles vão participar da política por meio normal mesmo, com voto, tá? Eles não vão dar golpe a princípio. E o que vai acontecer? Quando o Mussolini percebe que está tudo isso acontecendo, esse movimento dele crescendo, ele pensa, pô, tá todo mundo do meu lado, né? Tá todo mundo me apoiando. E aí ele vai buscar quem é que falta o apoio dele? Quem é que faltava nesse momento? A igreja, sim, a igreja católica, lembrando, a gente está falando da Itália, Vaticano, Roma, né? A igreja católica apostólica romana, os industriais e os monarquistas. A Itália ainda tinha um rei, mas era um rei constitucional. Ele não mandava, né? Quem mandava, na verdade, ele não mandava em termos, né? Mas quem mandava, na verdade, era o Congresso, tá? O que vai acontecer, então? Em 28 de outubro de 1922, vai acontecer algo chamado Marcha sobre Roma, que todos os apoiadores do Mussolini começam a marchar onde é o Congresso eleitoral, onde está o rei e tudo mais, em apoio ao Mussolini. Ele não assumiu, ele não ganhou nada ainda, mas em apoio a ele, tá? E com isso, o rei, que é o Vítor Emanuel III, ele vai destituir o chanceler do momento e vai dar o poder para o Mussolini. Então, basicamente, o Mussolini ele vai assumir por meio de um golpe, né? E aí eu coloquei até um videozinho para vocês aqui, para vocês verem basicamente o que foi essa marcha de Roma. Rapidinho. Esse é um vídeo do momento mesmo, tá? Do período.
É isso. Então, vocês viram, né? Nesse momento aqui, foi quando acontece essa marcha. Então, você imagina você ali governando, imagina lá em Brasília hoje, vai essa galera, todo mundo armado, todo mundo para cima do governo e tudo mais, em apoio a uma pessoa. O rei vai lá e fala, mano, é ele que vai mandar agora, nem quero mais essa treta aí. Então, o Mussolini ele vai ser nomeado como novo chanceler, tá? Então, ele vai virar o Duce, que é o líder, né? Tem uma tradução melhor aqui para eles. Mas vamos deixar de líder mesmo, que é mais rapidinho. Estamos quase acabando, tá, gente? Então, beleza. O que o Mussolini vai fazer quando ele assume, tá? Princípio. Eita, minha câmera tá bugadaça. Ignorem a câmera. O que vai acontecer a princípio aqui? Então, primeiro, o que ele vai fazer? Ele vai controlar todo mundo. Então, na eleição seguinte, em 1924, os deputados que são do partido fascista, eles vão ganhar a maioria dos cargos, então eles vão ser 65% do Congresso, né? Então o Mussolini vai poder governar de todas as formas possíveis agora. Ele vai ter o culto, né? Ele vai ter o culto a ele, todo mundo vai pregar a obediência ao Mussolini, obediência absoluta, né? Ele vai concentrar os três poderes na mão dele, ele que vai ser quem fala e quem deixa de falar. O regime vai ter um partido único, que é o Partido Fascista, obviamente, e ele vai começar a criar ainda mais essa questão do nacionalismo, de você exaltar a questão do passado histórico da Itália, da grandeza da Itália, da superioridade da Itália, e dentro disso ele vai começar a colocar o militarismo. Como é que você mostra a sua força novamente? Por meio da guerra. Então ele vai começar a fazer uma expansão militar muito grande. Tudo isso vai acontecendo, como a gente já viu, que já aconteceu anteriormente para a Primeira Guerra. Tá? Então ele vai cada vez mais, de forma mais forte, fazendo os mesmos traços que a gente já viu acontecer. Que nem eu falei para vocês, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial é basicamente uma paradinha, uma guerra só, basicamente. Né? Tem um armistício, tem um período de paz e a galera já volta. Por quê? Os motivos ainda estão ali, o nacionalismo ainda está ali, o patriotismo ainda está ali, a xenofobia, a homofobia, tudo está ali ainda. Todos os motivos da guerra ainda estão ali, né? Então é que nem eu coloquei para vocês. Ele não chegou sozinho. Pode ver a população aqui, ó. Todo mundo com a plaquinha de Duce, de líder, de Salvador, né? Que é o Mussolini no caso. E aí eu coloquei outro videozinho aqui só para mostrar para vocês. É só um ponto antes do vídeo, no finalzinho do vídeo. Percebam como é que ele fala. Ele vai falar lá no finalzinho, tá? Percebam como é que ele fala. Mussolini. It draws 400,000 to Palermo Harbor with a background of battleships to hear Rio Duce on peace. Vocês viram? Então aqui, ó. Percebam o ódio que ele fala, a forma que ele fala, entendeu? Tipo, falando assim, ó, com força, não sei o que, a Itália é superior, isso e aquilo, os outros são inferiores. E a população batendo palmo, né? Aí que nem a Gabriele falou, né? Bem parecido com o que a gente vive hoje, né? Fala uma merda, a população bate palma. Tá? Então, o italiano, o fascismo italiano foi assim. E aí, amanhã eu gravo para vocês o nazismo, tá? Por enquanto, alguma coisa de dúvida? Ricardo, isso. Na verdade, acho que é Salvador, tem uma tradução que é mais correta, mas pode ser considerado líder também, tá? Deixa eu ver se eu acho. Eu tinha colocado aqui, ó. Guia da Nação. Coloquei aqui para vocês. Duce significa Guia da Nação Italiana. Beleza por enquanto, então? Sem dúvidas? Não. Belezinha, então, manos. Por hoje é só.